Ei, gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre a qualidade na avaliação escolar e eu já vou compartilhar o material com vocês para a gente ir acompanhando juntos. E aqui no iniciozinho do material, vem falando como que a avaliação é temida, ela é questionada, mas, independente disso, né, não é uma questão dela ser banida da escola, pois quando ela é elaborada com precisão, ela é uma parceira que ajuda o professor a aprimorar o seu trabalho. Mas para ela ser eficiente, nós temos que ter os devidos cuidados com a parte da elaboração, tendo em vista que só aquela observação do professor talvez não seja suficiente para fazer essa avaliação mais profunda, individual de cada criança. E como afirma a minha querida Jussara Hoffmann, a avaliação escrita também tem a sua importância. E aí, nós vamos aprofundar mais um pouquinho nos subprodutos relacionados à avaliação, que no caso são a atenção emocional, a mudança de comportamento dos alunos, o estímulo à competição e a alteração do julgamento. E aqui, avaliação como fonte de tensão, começando pela tensão emocional, e a gente inicia falando como que o emocional, ele interfere nos resultados de uma avaliação. Pois dependendo da forma que esse processo é conduzido, ele pode se tornar um processo traumático, e a nota passa a ter um sentido distorcido, porque se o aluno tirar uma nota baixa, ele vai se sentir inferior. E, em consequência desta tensão, desta nota baixa, o aluno ele pode ter uma alteração no seu comportamento, sendo desinteresse total pelas aulas, ou uma busca constante de aprovação do seu professor. E, mediante todo esse processo, pode surgir uma competição dentro da sala de aula, porque tem as notas mais altas, quem é o melhor da sala. E ao invés de haver um trabalho coletivo, vai haver apenas essa postura individualista em sua classe, essa competição acirrada. Porque o professor, ele tende a ser benevolente com o aluno bom e a ser rígido com aqueles alunos ditos ruins. E para estar evitando isso, nós temos que ter cautela nessa análise desses resultados. E a elaboração do instrumento avaliativo tem que ser de muita coerência, extrema coerência. Aqui a gente já fala da questão das avaliações classificatórias, se a sua utilização é incorreta, nós ressaltamos, gente, que apenas que ela não pode ser a única opção de avaliação, que ela também tem o seu significado, a sua relevância. E a gente fala também, mais uma vez, sobre a avaliação qualitativa, que é a outra forma de avaliação, onde o aluno aplica os conceitos apreendidos em sala. E aqui nós já temos a primeira dica para a elaboração de uma avaliação coerente. E o primeiro passo é a criação de uma tabela de especificações com a relação dos elementos e competências que devem ser avaliadas. E também é a escolha do tipo de questão que irá compor a sua avaliação. Questões de resposta estruturada, objetivas, associativas, enfim. E o primeiro tipo de questão que nós veremos são as questões objetivas. E as questões objetivas, elas são as mais utilizadas, né? São aquelas questões que a gente fala que é de marcar X, né? Com aquelas alternativas já pré-determinadas. E nesse tipo de questão, ela vai facilitar a correção do professor, porque é muito mais rápida, e também os alunos eles levam bem menos tempo para responder. Nós passamos para as questões associativas, que são as questões de correspondência, em que os alunos correlacionam a segunda coluna de acordo com a primeira, e os cuidados para a elaboração desse tipo de questão são colocar nas duas colunas termos homogêneos ou semelhantes, organizar as colunas dentro de uma ordem lógica, o critério de associação deve ser apresentado com clareza, colunas com número
diferente de itens para que a questão não seja respondida por exclusão, estabelecer um número mínimo de conjuntos. Aqui eu destaco também a formatação, porque às vezes você recebe uma prova com questão associativa e você tem que formatar tudo de novo, porque está tudo fora da mesma direção, os parênteses estão desconfigurados, não tem um cuidado para se montar. E essa questão aqui que eu achei muito interessante foi para estar evitando a exclusão. Então, assim, você coloca lá três opções de associação, 1, 2, 3, para correlacionar com a segunda coluna. Então, você não vai pôr só 3 opções, você pode colocar 5, que aí o aluno já vai ter uma demora, vai ter mais raciocínio. São dicas tão pequenas que fazem toda a diferença. Agora, nós já vamos para as questões dissertativas, que são as questões abertas, e elas têm uma exigência maior de interpretação por parte do aluno e ajuda o professor a analisar a capacidade que esse aluno tem de compreensão, de sintetização. Só que, normalmente, esse tipo de texto introdutório da questão é muito mal elaborado dentro de uma avaliação. E isso acaba que dificulta e limita a abrangência da resposta por parte do aluno. E a dica é: fuja de questões como o que você acha, em sua opinião, discorra sobre tal assunto. O aluno precisa articular o que ele sabe, mas precisa também entender o que você quer dele. O direcionamento desse tipo de questão é fundamental. Ou seja, o título que você colocar, ele pode significar o sucesso ou o insucesso do aluno naquela questão. E aqui a gente já fala da questão do feedback. O professor, ele deve dar esse retorno para o aluno, não somente estar ali repassando as respostas corretas, mas ele tem que estar discutindo aquelas respostas. E nessa discussão, o professor também pode vir a entender e avaliar se o aluno não se expressou bem, ou além de possibilitar a visualização de alguns ajustes que devem ser feitos na metodologia de ensino que está sendo utilizada dentro de sala. E aqui, mais uma vez, nós enfatizamos que a avaliação ela não pode ser encarada como um produto final, e sim parte de um processo de aprendizagem. E sempre que possível, permitir que os alunos opinem a respeito deste processo. E aqui fala que a participação do aluno reduz o papel classificatório da avaliação e permite que ele descubra outra perspectiva sobre ser avaliado. E aqui a Jussara Hoffmann, ela propõe a utilização de questões em que o aluno indique o que aprendeu, e desta forma o professor ele pode melhorar as suas aulas. E cabe ao especialista, coordenador pedagógico, supervisor, eu vou tratar dessa forma porque em cada rede de ensino tem uma titulação. Especialista ou supervisor no estado, coordenador pedagógico na rede particular de ensino. Tá? Então, cabe a esse profissional elaborar reuniões para discutir os critérios de elaboração de uma boa avaliação. E aqui no nosso material vem a sugestão de como fazer uma reunião docente para abordar esse tema. E a sugestão é uma oficina de prova, em que a didática dessa oficina é elucidar que cada um dos professores tem que saber da importância de que sejam elaboradas questões específicas para cada turma. E aí você vai pedir aos professores que elaborem ou que já levem, né? Você pede previamente que eles levem para a reunião uma avaliação da sua turma, né, de conteúdos diversificados, mas tem que estar com o caderno de um aluno também. E aí, após, né, essa confecção ou o trazer essa avaliação, que esses professores eles troquem a avaliação entre si, juntamente com o caderno do aluno da sua turma. E ali, o professor que fez essa troca, ele vai receber aquela prova do colega e ele vai verificar se as questões coincidem com o material que está escrito no caderno, né, se está condizente com o que foi apresentado.
E após essa análise, o especialista ele vai vir com os questionamentos, que já é o segundo momento dessa oficina, né? As questões estão claras, o espaçamento para a resposta está correto, as orientações, os comandos de respostas estão adequados, e as atividades são parecidas com as realizadas pelos alunos no dia a dia dele em sala de aula, enfim. E aí, cada professor vai devolver a prova para o seu colega com as anotações de sugestões de melhoria. E nessa oficina vai ser muito interessante que o professor ele vai sentir na pele o que o profissional da supervisão, o especialista ou o coordenador, ele sente, o que ele faz durante, né, o dia a dia dele, que ele recebe as avaliações para estar apreciando, analisando e, se for o caso, devolvendo para correção. E aqui nós iniciamos outro slide, questões que devem ter familiaridade com as atividades desenvolvidas nas aulas. Com a fala da Jussara Hoffmann, em que a reclamação desses profissionais, né, dos coordenadores, especialistas, que falam como que as práticas pedagógicas estão diversificadas hoje em dia. Na hora de avaliar, o professor ele não faz uma correlação com as atividades que está sendo aplicada ali no seu dia a dia de classe. E quanto à forma de avaliar, deve ser explorada outras possibilidades, como, por exemplo, se você dá a sua aula dia a dia em duplas, né, os seus alunos são enfileirados em duplas, a disposição da sala é desta forma, todas as atividades são realizadas ali de forma colaborativa entre essa dupla. Por que você também não pode fazer a sua avaliação em dupla? Você pode tirar uma porcentagem daquela pontuação que você vai distribuir e fazer dessa forma, você tem essa autonomia. E aqui nesse próximo slide vem falando sobre como que o especialista, o coordenador, ele deve analisar essa avaliação antes dela ser ofertada para os alunos, principalmente em relação aos enunciados, se eles estão claros, objetivos. Quando eu vou analisar uma avaliação de qualquer professora, eu sempre me coloco no lugar daquela criança. Eu me imagino com 8 anos. Eu vou entender o que esse texto está pedindo? Se eu entendo, ok. Se eu não entendo, professora, por favor, dá uma reformulada aqui. Ou, às vezes, quando se tem tempo, eu mesma costumo fazer a correção. Mas o correto é que você devolva a avaliação para aquela professora e ela faça a correção. E aqui também põe em xeque as pegadinhas e os enigmas, pois talvez ali nós não temos como saber se o aluno realmente não sabia ou se simplesmente ele não entendeu o que foi pedido. E a doutora em psicologia da USP, a Leia de Presbiteres, ela destaca a importância do grau de complexibilidade das avaliações. E aqui eu destaquei, o nível do desafio não deve ser tão alto que frustre o aluno, nem tão baixo que o torne desmotivado. Você tem que estar tendo essa balança. E o ideal também é que o exame não seja muito extenso, porque a capacidade de concentração dos menores, principalmente nos anos iniciais, ainda está em desenvolvimento, né? Ou seja, aos 9 ou 10 anos, a criança costuma manter o interesse e a concentração em uma só atividade por cerca de 1 hora. Isso é fundamental, gente, o que a Leia está falando aqui para nós. Não adianta, eu sempre bato nesta tecla com as minhas professoras, não adianta fazer avaliações gigantescas ou mesmo atividades do dia a dia, não adianta pensar que quantidade tem alguma serventia, você não tem que mostrar para ninguém, para a direção, para a supervisão, ou para os pais, eu estou enchendo o meu aluno de atividade. Não, você tem que apresentar um material com qualidade. Eu sempre falo, menos é mais, o tempo todo falando, menos é mais, porque eu sei que se eu fizer uma coisa menor, bem elaborada, eu vou ter um resultado muito maior. E sempre quando você vai dar uma avaliação,
Você deve repassar as orientações, sempre relembrar para o aluno que ele tem a possibilidade de voltar à questão, ele pode fazer as que ele achar mais fácil, ou ele pode fazer as mais difíceis primeiro. Isso também depende da idade desse aluno que você está trabalhando, porque se eu falar com uma criança lá do 2º ano que ele pode fazer isso, ele vai fazer uma confusão e não vai dar nada com coisa alguma, tá? Mas com os maiores, ali 4º, 5º ano, você já fala com eles, já dá todas as orientações. E vem falando também dessa mescla que tem que ter das questões dissertativas com as objetivas. Às vezes, quando a gente faz alguma avaliação na escola, e tem a questão do gabarito, né? Eu acho perfeito, vamos fazer gabarito para eles já treinarem, porque tem avaliação externa, eles têm que preencher gabarito, enfim. Mas sempre lá no final tem uma questão dissertativa. Eu não abro mão, tem que ter, porque a nossa oportunidade, toda a oportunidade que nós temos de estar avaliando o grau de conhecimento desse menino é válido. E, para vocês terem a noção de como nós, os especialistas, analisamos uma avaliação elaborada pelo corpo docente, nos próximos slides a gente vem com amostras. Ali a gente já inicia com o cabeçalho, como que deve ser, você põe a logomarca da sua escola, vai ficar uma coisa bem bonitinha. Aqui está conceito, agora não é mais, é nota para todo o estado, agora não existe mais conceito, todos os anos é nota. As orientações para a realização da prova, eu já falei isso com vocês agora há pouco, ser bem clara, né, para que o aluno tenha realmente aquele norte para seguir, principalmente aqueles que são um pouquinho mais afoitos, né, eles ficam um pouquinho desorientados, você tem que ter essa sensibilidade, tranquilizá-lo para que ele realize uma boa avaliação. A questão do tempo também, que nós também já falamos, para ter essa consciência de não fazer uma prova extremamente longa e cansativa. A linguagem, não adianta você rebuscar um título, um comando de resposta, se você não utiliza aquela linguagem no seu dia a dia. Por exemplo, o exceto. O exceto, se você nunca falou com o seu aluno que o exceto significa em exceção, aquele não, como que esse aluno vai saber que lá todas as alternativas estão corretas, exceto existe? Se você não usa dia a dia, não coloque na sua avaliação. O objetivo, isso é crucial também. O porquê. Por que eu estou dando aquele tipo de questão? O que eu realmente quero avaliar com esse tipo de questão? E aí, em relação ao espaço, o espaçamento, se tem um espaço para o aluno fazer o cálculo, se tem o espaço para ele fazer a resposta dele que é dissertativa, isso você tem que analisar também. Aqui eu dou uns exemplos, vocês depois, na leitura de vocês, podem aprofundar. A familiaridade, você dá no seu dia a dia. Como que eu vou colocar uma questão, por exemplo, de conceito bancário na minha avaliação, se eu não dei nenhuma atividade para o aluno saber o que é crédito, o que é débito? Isso é você dar um tiro no pé e pagar para o especialista devolver a sua avaliação. Coerência. E aqui seguem outras dicas para elaboração de provas, que eu também não vou fazer leitura, vocês leem depois, que são dicas muito interessantes, que vem a forma fácil de cobrar o conteúdo e a forma mais inteligente. Então, nós temos que ir na forma mais inteligente. Isso você pode aplicar no seu dia a dia. Mesma coisa aqui. E aqui nós temos os 8 mandamentos de uma boa avaliação. O primeiro seria pesquisa. O professor, ele tem que estar muito bem preparado para elaborar a prova, ele tem que ter o domínio do conteúdo.
Às vezes você vê uma professora que vai lá na internet, tira um print de uma tela e insere aquela questão de qualquer forma na avaliação. Eu sou chata, eu devolvo. Por quê? Tem que ter a mesma letra, a mesma formatação, porque o aluno ele tem que ter um padrão. Eu gosto de padrões. Ali, eu estou ali com a letra na prova todinha, Arial 11. Fechou. Agora, não. Se eu colo uma questão dessa, eu vou ter lá outros tipos de letras, outros tipos de formatação. Não é legal. E, às vezes, também nem sai legível nesse copiar e colar. E aqui também a questão do você nunca desvincular de temas atuais. Preciso dar uma interpretação. Qual que é o assunto do momento? Covid. Vamos inserir temas atuais dentro do seu material de avaliação. A interpretação é o segundo mandamento da boa avaliação, porque o aluno deve ser estimulado a estar relacionando os conteúdos em sala com a questão apresentada, a gente já falou sobre isso. O terceiro é o nível, com a mescla das questões, questões fáceis, médias e mais complexas. Isso a gente utiliza até para o ensino superior. Uma avaliação, ela jamais pode ser difícil do início ao fim. E aqui, em relação ao tempo, eles dão uma dica bem interessante, que o professor ele deve cronometrar o tempo gasto para realizar cada questão, multiplicando por 3. E aí, se você vê que está ultrapassando ali o tempo daqueles meninos, os menores principalmente, você já dá uma ajustada na sua questão. Em relação ao quinto, as notas, fala de descontar os décimos nos erros de português, isso não só em língua portuguesa, mas em todas as disciplinas, e fala para se estabelecer um número limite de linhas de cada resposta. É interessante que o aluno já começa desde cedo a treinar a sua desenvoltura numa resposta. Isso vai ser muito válido para a época de quando ele estiver no ensino médio, no Fundamental 2, que ele estiver mais maduro e automaticamente as avaliações vão ficando mais complexas. O sexto é o vocabulário, mesma coisa, nós já falamos disso no material, para estar evitando, na sua opinião, explique, ao invés de você utilizar dessa forma, como que você vai falar? Justifique, relacione. O sétimo é a conferência, a checagem, aqui no caso, o professor, ele repassa para o setor pedagógico, o supervisor, está analisando e liberando aquela prova. Na minha escola, a prova só é xerocada a partir do momento que eu rubrico a primeira página, e aí o pessoal da secretaria já sabe que está autorizado a xerocar aquela avaliação. E o retorno se a prova foi bem elaborada, ela vai mostrar para o professor as deficiências daquele aluno, e automaticamente ele vai estar retomando os conteúdos que ele inseriu em sala de aula. Então é isso, pessoal, a nossa aula de hoje, com o resumo do nosso material. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Um forte abraço para todos, bye!